A paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje irei prosseguir a minha série de mensagens sobre personagens bíblicos do Antigo Testamento. Tenho falado sempre apenas de homens, mas hoje trago a primeira mulher. De tantas mulheres importantes de que a Bíblia fala, hoje gostaria de falar de uma que é muito conhecida, Ruth. E Ruth tem um livro bíblico com o seu nome, e é o primeiro de dois livros da Bíblia com o nome de mulheres. O outro é Esther. Por aí vemos a importância desta mulher no conjunto dos relatos históricos do povo de Israel. E isto prende-se com o facto desta mulher ser ascendente do rei Davi e também do próprio Jesus. Claro que não podemos ler aqui o livro todo de Ruth, mas irei ler alguns versículos dos quais gostaria de, convosco, retirar algumas lições. E o primeiro texto que gostaria de ler está em Ruth, no capítulo 1, o versículo 3 e a parte A do versículo 4. E eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os dois filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Ok, então, um israelita de nome Elimeleque morreu. Aliás, ele e a sua esposa Noemi, juntamente com os seus dois filhos, emigraram da sua terra porque ali não conseguiam ganhar o seu sustento e viajaram para junto de outro povo, para os moabitas. Nesse país estrangeiro, em Moab, esse israelita morreu e ali entre os estrangeiros, os filhos deste homem encontraram as suas esposas e casaram. Devemos de nos recordar que Deus ordenara claramente aos israelitas que eles não se deviam misturar com os povos estrangeiros de entre eles. Não deveriam tomar esposas para os seus filhos, nem deveriam de entregar as suas filhas para esposas deles. E, entre outras razões, havia o perigo dos israelitas desviarem do culto ao Senhor para o culto aos deuses pagãos desses povos. E este homem e sua família, por necessidade absoluta, foram viver para junto de estrangeiros e desses estrangeiros os seus filhos tomaram mulheres. Contrário à vontade de Deus, um bocadinho ali. Mas se continuarmos a ler este livro, vemos que Ruth ficou viúva, sozinha com sua sogra e com a sua concunhada Orfa. Nessa altura, Noemi, a sogra de Ruth, libertou Orfa e Ruth de qualquer obrigação e responsabilidade para consigo, deixando-as voltar para as suas famílias, para a sua cultura e para os seus deuses. Porém, Ruth teve uma resposta incrível, que podemos ler em Ruth 1, versículos 16 e 17, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Uau! O que é isto? Ruth manifestou uma tremenda lealdade para com a sogra, mas apenas para com ela? Ora, vejamos. Ruth era uma moabita, criada numa cultura e numa religião completamente diferente da de Noemi. Percebemos, porém, que Ruth tivera conhecimento de Deus, do Deus dos israelitas, senão ela não dizia isto. E com esta frase, Ruth faz duas coisas. A primeira foi que ela rejeitou o seu povo, rejeitou a sua origem e rejeitou a religião pagã do seu povo e da sua família. A segunda coisa foi que Ruth assumiu tornar-se parte de um outro povo e acolher um outro Deus na sua vida.
Com esta frase, Ruth manifestou lealdade à sua sogra, mas também lealdade ao Deus do qual ouvira falar, sobre o qual aprendera desde o momento em que se tornou família de um israelita. Muitas mulheres, e a Bíblia fala disso, desviaram o coração dos seus maridos para que estes se dedicassem aos cultos idólatras dos seus povos. Mas Ruth não. Ela converteu-se ao Deus do seu marido. Esta frase manifesta um momento de conversão, de abandono do que era velho para assumir uma nova nacionalidade e uma nova identidade, uma nova divindade. Todos nós somos estrangeiros aos quais Deus abriu a porta para sermos povo seu. Todos nós tínhamos outros deuses, sejam deuses das religiões formais, seja o Deus do eu, da vontade própria, das opiniões próprias, das certezas individuais. Ou talvez o Deus dos prazeres, da imoralidade, dos vícios, das dúvidas intermináveis. Tantos e tantos deuses que existem no paganismo da vida mundana e secular dos nossos dias. Mas tal como Ruth, se decidirmos assim, podemos assumir uma nova nacionalidade e um novo Deus. Se confessarmos como Ruth, o teu povo será o meu povo e tu, Senhor, serás o meu Deus, deixamos de ser estrangeiros para nos tornarmos filhos de Deus, cidadãos do reino dos céus. Continuando, eu gostaria de ler um texto um pouco mais adiante no livro, para entendermos aqui algumas características importantes de Ruth. A leitura é do livro de Ruth, capítulo 2, versículos 5 a 12, na nova tradução na linguagem de hoje. E diz assim: Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: Quem é aquela moça ali? E ele respondeu: É a Moabita, que veio de Moab com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou para descansar, um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí, Ruth ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: Por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou estrangeiro. Boaz respondeu: Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Depois de ter regressado com a sua sogra para o meio dos israelitas, estas duas mulheres, não tendo marido, não tinham sustento. Porque naquele tempo os homens trabalhavam para sustentar a família e mesmo os trabalhos feitos pelas mulheres eram no contexto das suas famílias. As viúvas, se não tivessem filhos para as acolherem, passavam muitas dificuldades. E aqui tínhamos duas viúvas sós. E pior, Noemi já era idosa e não tinha forças para trabalhar. A solução foi Ruth tentar encontrar alguma forma de alimentar ambas. Ir atrás dos ceifeiros, recolher algumas espigas que iam ficando para trás, era naqueles dias uma forma de esmola, de apoio social aos desfavorecidos. Era permitido que fossem atrás, apanhando as espigas para delas se alimentarem. Ora, Ruth foi fazê-lo para si e para a sua sogra. E neste relato breve, quando Boaz, o dono do campo, pergunta ao chefe dos trabalhadores quem era Ruth, ele define-a de duas formas. Ruth era
a estrangeira e era trabalhadora, era esforçada. Apesar de ter abandonado o seu povo e os seus deuses, aos olhos dos israelitas, Ruth continuava a ser uma estrangeira. Isto não era nada justo, mas enquanto não houvesse algum israelita que casasse com ela, Ruth seria sempre olhada de lado. Mas Ruth era também trabalhadora. Ela sabia da sua necessidade, compreendia e assumira a necessidade da sua sogra e não ficou parada, esperando que alguma coisa lhe caísse do céu. Foi à luta e trabalhou. E aqui quero parar para deixar uma palavra de encorajamento a cada irmão e a cada irmã que me ouve e vê nesta hora. Não importa como os outros te olham ou como os outros te veem. O que importa é o que tu assumiste no teu coração para com Deus. Ruth assumiu que o Senhor seria o seu Deus, mas ela não se ficou também apenas por aí. Agiu em conformidade. Ela sabia que não bastava o compromisso interior. Este tinha que assumir uma manifestação externa. E como fez? Assumiu responsabilidades e foi à luta. Ela não ficou a confessar prosperidade, nem à espera que o Senhor suprisse. Ela bem sabia que se não trabalhar e se não se esforçasse, nada viria. O teu compromisso, irmão, e a tua vida com Deus não se podem limitar à esfera do teu interior. Eu compreendo o fascínio dos místicos históricos pela busca das profundezas interiores da vida com Deus, mas isso não chega. É preciso a manifestação exterior, pelos comportamentos assumidos e pelas responsabilidades tomadas. O Senhor acompanha a nossa luta. Ele luta a nossa luta e até pode ir por vezes à nossa frente, mas nós temos de estar igualmente e fortemente envolvidos na batalha. Ruth era vista como estrangeira. Nós também somos olhados com estranheza. Ruth era trabalhadora. Nós também temos de o ser. O Senhor não gosta de preguiçosos nem de negligentes. Outra característica de Ruth, que vemos também neste texto, que lemos, é que Ruth era profundamente humilde. Quando foi abordada pelo dono da terra, pelo proprietário da seara, ela colocou o rosto dela na terra e perguntou: por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou uma estrangeira. Uau! Ruth via-se como indigna, como imerecedora de qualquer favor. Não havia nela ponta de arrogância. Faz-me lembrar aquela atitude do profeta Isaías quando viu o Senhor e gritou: ai de mim! A proximidade de Deus traz-nos uma noção maior da nossa própria indignidade, do quão pequenos, sujos e imerecedores de bênçãos somos. Quando estamos com um pano sujo ao pé de um lençol branco e limpo, a sujidade desse pano torna-se ainda mais evidente. A aproximação e o interesse de Boaz fez Ruth sentir a sua indignidade e fê-la expressar a sua humildade. E é assim que nos devemos apresentar na presença de Deus, porque a sua pureza, a pureza do Senhor, a sua santidade, a santidade do Senhor são atributos naturais. A nossa pureza e santidade são atributos posicionais que nos são concedidos pelos méritos de Cristo. E temos de manter sempre essa consciência. Tu és filho de Deus por adoção. Não tens a natureza de Deus, tens a filiação. O único filho de Deus da mesma natureza que Deus, que o Pai, é Jesus Cristo. Não há nenhum outro. Daqui entendemos que as nossas palavras não podem trazer nada à existência, porque são palavras de homem e não de Deus.
Nós não podemos ver o que é como se já fosse, porque somos homens e não somos Deus. A história de Ruth e Boaz continua até o momento em que este assume diante de todo o povo que iria casar com Ruth e assumir a sua responsabilidade como o parente que remiria esta mulher. Vamos ler as palavras de Boaz em Ruth capítulo 4, versículo 9 e 10, na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Ruth é uma das mulheres que faz parte da linhagem do Senhor Jesus. Ruth e Boaz mostram a redenção de uma estrangeira que se tornou israelita. Esta é a história de alguém que não era povo de Deus, mas foi remida e se tornou povo de Deus. Ruth e Boaz ensinam que ao que está longe, andando noutra cultura, cultuando outros deuses, sendo outro povo, está aberta a porta para que passem a estar perto, andando no conhecimento de Deus, adorando ao Senhor e assim se torne povo de Deus. Hoje, o nosso Redentor não é Boaz como ele foi o remidor de Ruth. Hoje o nosso Redentor é Jesus. Tal como Ruth, nós somos estrangeiros, estranhos à casa de Deus. Mas tal como Ruth, podemos tomar uma decisão e mantermos-nos firmes nela e assumirmos que queremos que o Senhor seja o nosso Deus e que o seu povo seja o nosso povo. Tal como Ruth, podemos e devemos reconhecer a nossa condição de estrangeiros, olharmos com humildade para o Senhor e clamarmos por redenção. Jesus certamente te acolherá, até porque Ele pagou um alto preço pela tua vida, pelo teu resgate. O preço, mais do que apenas o sofrimento na cruz do Calvário, foi o ter sido, naquele momento, separado do seu próprio Pai, tendo gritado: Deus meu, por que me desamparaste? Mas esta mensagem não é apenas para aqueles que nunca foram povo. Ruth também ensina àqueles que, tendo sido povo de Deus, tornaram atrás ou andam por aí assumindo uma identidade à qual evidentemente ou efetivamente não correspondem. A esses, Ruth ensina a firmeza das suas decisões, o não ter abandonado Noemi, o seu povo, o seu Deus, no momento difícil e da dúvida. Não! Ela dobrou-se e foi apanhar espigas. Manteve-se firme na sua decisão e o momento da sua redenção chegou. Aprende com Ruth. Volta para a casa do Pai e recebe a redenção de Jesus. Aprende com Ruth. Se nunca foste deste povo, toma uma decisão, declara que queres que o povo de Deus, que queres o povo de Deus como teu povo e o Senhor como teu Deus, e recebe a redenção, o resgate de Jesus. Sim, Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, onde hoje, em cada dia, intercede por nós. Amém.